Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você aí de casa, aqui da minha casa, do meu fique em casa, do meu distanciamento social, do meu isolamento social, informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. De todos nós trabalhadores que estamos trabalhando de uma forma diferente, ou em casa, ou então cheios de EPI, EPC e todas essas coisas. Hoje eu tenho o prazer de conversar com a médica e pesquisadora, doutora Maria Maeno. Olá, doutora, tudo bem? Olá, Carla. Olá, Carla, e olá a todos que nos assistem também. Maravilha, obrigada por despender do seu tempo para conversar comigo um pouquinho. Queria que rapidamente a senhora se apresentasse para o nosso telespectador de Petrópolis e contasse de onde que a senhora está gravando. Tá bom. Bom, eu estou gravando da minha casa, né? Porque eu estou em quarentena, como acho que é muito importante nós estarmos mesmo. Estou aqui no escritório improvisado porque eu estava em reforma. E aí a minha reforma foi interrompida pela quarentena. Então, estou no meio de escadas, de cimento, etc. Mas está tudo bem, tudo tranquilo. Vamos que vamos. É isso mesmo. Eu sou médica, formada há bastante tempo, fiz minha residência em moléstias infecciosas, veja só, no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. E na época que eu fiz residência, foram os primeiros casos de AIDS no Brasil. Você veja, uma outra... Década de 1980. Exatamente, na década de 80, exatamente. Mas aí, eu sempre trabalhei no campo da saúde coletiva, né? E durante 19 anos eu trabalhei no Sistema Único de Saúde, onde eu aprendi muita coisa, onde eu fiz muita coisa. E em 87 eu comecei a trabalhar, portanto, olha, vamos lembrar, antes da Constituição Federal, 87. Então nem existia SUS, né, na época, o SUS foi logo depois, né? Eu tive a oportunidade de ter contato com as repercussões do trabalho na saúde dos trabalhadores, né? E no programa de saúde dos trabalhadores da Zona Norte de São Paulo, que depois se tornou Centro de Referência em Saúde do Trabalhador do Estado de São Paulo, vinculado à Secretaria de Estado da Saúde, eu vi muita coisa. Eu vi o mecanismo de produção dos acidentes de doenças como intoxicação por chumbo, mercúrio, outros metais pesados, perda auditiva por ruído, lombalgia, lesões por esforços repetitivos e doenças psíquicas, né? Então, fazia parte das minhas atribuições, por exemplo, ir nas empresas, fazer vigilância em ambientes de trabalho, fiscalização, atendimento de trabalhadores acidentados e adoecidos. E em 2005, eu entrei por concurso na Fundacentro, que é um órgão de pesquisa em saúde do trabalhador, que sempre foi vinculado ao Ministério do Trabalho e hoje é vinculado ao Ministério da Economia. Então, é isso. Atualmente, eu sou vinculada à Fundacentro. Que legal. Para a gente é muito importante você fazer esse panorama, porque abre a cabeça tanto dessa apresentadora que vos fala, mas também do nosso telespectador, por conta de você ter entendido e participado do que a gente tanto fala aqui, que é a importância da saúde do trabalhador. São as questões de ordem de ergonomia, são as questões das lesões repetitivas. Então, você teve lá no momento em que isso não era discutido, mas que isso foi observado na prática e aí se tornou lei, até a gente estar agora em 2020, revisitando essas questões para verificar o que está acontecendo de certo e errado, afinal de contas, nesse novo momento. Assim, eu peguei os primeiros casos de lesões por esforços repetitivos. Eu e meus colegas, vários colegas do país, né? Então, nós pegamos os primeiros casos no país e tivemos que abrir muitas fronteiras. E eu participei ativamente desse processo. Imagino que deve ter sido recompensador, agora em 2020, entender, por exemplo, que o patronal tem que oferecer cadeira de qualidade, com reforço para o pé, para os braços, dentre outras muitas coisas, na tentativa de evitar essas lesões de esforço repetitivo que a gente ainda continua vendo, mas com certeza em menor número. Sem dúvida. Na verdade, é uma coisa recompensadora, por um lado, e por outro lado, é aquela certeza que a gente tem que os problemas nunca terminam, né? As lesões por esforços repetitivos são uma realidade ainda para muitas categorias de trabalhadores que continuam fazendo trabalhos repetitivos em posturas inadequadas
e principalmente numa organização de trabalho que não leva em conta as suas necessidades, né? Então, são pessoas que trabalham muitas vezes sem pausas, trabalham por muito tempo, em jornadas prolongadas, né? Então, assim, eu acho que a gente não tem, acho que essa luta pela saúde dos trabalhadores não tem fim mesmo, sabe? Não tem mesmo. No meio do caminho. E é impressionante como a nossa prática profissional vai nos levando, né? Eu sou jornalista e logo que me formei, eu trabalho com comunicação há 18 anos. Eu estava falando que já estava lá na década de 80, eu estava nascendo, porque eu sou de 83. Eu tenho 36 anos e trabalho com comunicação há 18. Quando saí da faculdade, me percebia muito como assessora de imprensa, fiz especialização em marketing, em jornalismo cultural. Mas a aproximação com o trabalhador e com o programa Trabalhador em Foco, eu hoje faço pós-graduação em gestão de pessoas e estou estudando a QVT, que é a qualidade de vida do trabalhador. E como é que as nossas experiências e o que a gente faz no dia a dia nos leva a ter um outro olhar, né? Então, a minha pós-graduação que eu estou fazendo em EAD agora por conta da pandemia, né? Para estudar e para ocupar os períodos vagos, né? Também me ajuda a perceber a importância da gente oferecer e do patronal oferecer qualidade de vida para esse trabalhador, porque se for pensar pelo empresário, o trabalhador oferece e produz muito mais quando ele tem saúde. Então, se fosse só pensar por isso, esquecer a questão de que o trabalhador é um cidadão e que deve ser tratado com respeito, se pensasse só nisso, já estava dando lucro para o patronal, mas eles continuam não pensando. Mas voltando na pauta do nosso programa, o motivo de eu ter entrado em contato, de você ter aceitado essa entrevista, é que você participou de uma live muito interessante, que agora a gente está na vibe da live, né? E aí, nesse momento, live, você falou sobre teletrabalho e a saúde do trabalhador. Queria que a gente começasse. Teletrabalho foi uma coisa que, assim, algumas pessoas faziam e de um dia para o outro, uma parcela muito grande dos trabalhadores virou teletrabalhador. Queria que você explicasse no conceito médico e da área de saúde o que é isso, como é que funciona e o que a gente tem que cuidar quando a gente pensa em teletrabalho. Olha, teletrabalho é trabalho remoto, é um trabalho à distância, né? Então, muitos trabalhadores, eles passaram a trabalhar, não porque eles quisessem, mas porque para as empresas havia algumas vantagens, digamos, né? Por exemplo, os locais de trabalho poderiam ser menores do que eles eram antes, né? Os benefícios também eles poderiam ser menores, o trabalhador não precisava se deslocar até o local de trabalho. Tudo isso é uma coisa que, claro, tem vários lados a serem analisados, né? Sim. O empresariado pensava também que haveria menos conflitos de trabalho, menos contato entre as pessoas, menos conflitos, né? Também havia e houve a possibilidade, e se concretizou isso, né? A possibilidade de aumento das metas. Então, em média, as pessoas falam que, os estudiosos veem que houve aumento de 15% pelo menos das metas, aumento da produtividade, né? As negociações também passaram a não ser mais com grupos de trabalhadores, mas sim com indivíduos, cada um na sua casa, né? E aí, se for também do interesse do trabalhador, ele também fala, bom, você é livre, então a gente não precisa nem pensar nessa questão da jornada de trabalho, porque você é livre, você trabalha a hora que você quiser, né? E muitos trabalhadores do ramo financeiro, empresas de TI, consultores, começaram a trabalhar, então, em casa, né? E era muito vendido o teletrabalho assim, olha, você vai ter uma qualidade de vida melhor. Quer coisa melhor que você trabalhar em casa? Você não vai precisar enfrentar trânsito, você não vai precisar de estacionamento, você vai economizar o tempo com menos estresse, né? Não precisa de transporte público, não vai ter risco de assalto, a gente vai colaborar com o meio ambiente, etc. Né? E aí você pode... Isso está ficando bonito, né? É, lindo. O discurso ele é muito bom de se ouvir. Exatamente. Você vai ter independência nessa execução do trabalho, porque você não tem controle e você pode autogerenciar, então, o seu tempo e vai ser muito melhor. Então, essa foi a história, digamos, a narrativa contada, feita pelos empresários, pelos simpatizantes do teletrabalho, né?
Mas a história do teletrabalho mostra para a gente uma outra realidade. O que mostra para a gente? Equipamentos ruins, muitas vezes as conexões que não funcionam e você tem que cumprir meta, então o sistema que trava e você tem que cumprir meta, as redes virtuais não funcionam direito, né? Muitas vezes, se você tem um lindo jardim, um lugar maravilhoso em que você mora no campo, e você fica lá trabalhando, pensando e trabalhando, tudo bem, olha só que maravilha. Só que não é assim. As pessoas moram geralmente em lugares apertados, em apartamentos pequenos, onde os filhos estão lá também, tem mais gente, tem muitas vezes a sua mãe, o seu pai, que moram junto ou que vão visitar, enfim. E muitas vezes essas pessoas não percebem que você está trabalhando lá, porque você está fisicamente na sua casa. Então, você deveria estar disponível àquela pessoa, à família, né? E não é verdade. Aí também se lembram que você pode fazer uma comida gostosa, por exemplo, se for mulher, e se for homem, você pode trocar aquela lâmpadazinha que está quebrada há um tempão, né? Que está queimada há um tempão, você também é chamado para pequenos serviços de casa, né? Também você mistura muitos espaços. Você muitas vezes não tem um escritório bem definido, e você está no meio do lar, né? Trabalhando e tendo que cumprir metas, e metas maiores do que aquelas que normalmente existiam. E as metas sempre são muito altas, né? Então, sempre as metas solicitadas, exigidas, são mais altas. O poder de barganha é menor, porque você vai falar, mas eu não consigo fazer isso. Mas é só você, não tem mais nenhum colega, você tem um isolamento em relação aos seus colegas, né? E, no fundo, você tem, na verdade, um menor tempo para você mesmo. Porque a sensação de que você está devendo alguma coisa, que você tem que dar aquilo, tal, toma conta de você. Então, muitas vezes, você tem um tempo, mas você não autogerencia nada. Você, na verdade, se dedica muito mais tempo ao trabalho do que às outras questões. E uma coisa importante é que não há fiscalização do Estado. Porque você está em casa, você não está no lugar de trabalho. A parte que nunca tinha pensado. Não tem fiscalização. Então, você está na mão de quem te contratou para aquilo lá. Seja como pessoa física, seja como pessoa jurídica, né? E aí a gente vê, eu estudei empresas em que os diferentes níveis de chefia, por exemplo, eles tinham cotas para avaliação. Então, não podiam dar mais que um X% de trabalho ótimo, entende? Assim, avaliação ótima ou excelente. Então, mesmo que você faça o trabalho de uma forma excelente, digamos, você pode não ser bem avaliado. Esses critérios nunca são muito bem definidos, não são critérios transparentes. Exato. E você fica na mão do empregador, porque você não tem contato também com os outros colegas. Na verdade, você nem sabe quem é que está trabalhando como você. Então, fica você e o empregador. Então, isso é muito ruim. E para a mulher é pior, né? Porque tem um machismo cultural, né? Então, a mulher, além de fazer isso, ela tem que cuidar das coisas de casa. Tal. E tem relatos de mulheres que preferem trabalhar à noite do que trabalhar durante o dia, porque durante o dia ela fica fazendo outras coisas. Fica cuidando das coisas da casa e da família. Então, a história tem mostrado muitas coisas ruins no teletrabalho. É impressionante ouvir uma profissional, uma médica, uma pesquisadora falar que eu quase senti que estivesse falando da minha vida. Por quê? Porque eu, do lado de cá, e o telespectador de casa sabe, eu trabalho no sistema de teletrabalho como microempreendedora individual, então como pequena empresa, há 13 anos. E eu trabalho dentro da minha casa. Na minha casa, graças a Deus, eu ainda tenho a estrutura física de ter uma casa grande e de ter um escritório que é especificamente para o trabalho. Mas, por exemplo, agora que eu estou gravando com a senhora, o meu filho está deitado aqui no cantinho, no escritório, porque o sistema de internet dentro do escritório, onde ele fica estacionado, então ele é melhor aqui. Então, meu filho está aqui. E o meu cachorro também está por aqui. Quantas são as vezes que eu estou trabalhando e que a minha mãe, por exemplo, não sabe que eu estou gravando e aí fala na minha janela, porque a janela dá
para o apartamento da minha mãe que mora embaixo. Dentre outras coisas múltiplas. Como muita gente que mora perto de mim, e a minha janela do escritório fica para a rua, pensa que eu passo o dia inteiro sentada em casa sem fazer nada, olhando para o computador, como se eu passasse o dia inteiro brincando no Facebook ou no Instagram. Isso é uma questão muito complexa, porque eu, Carla, ao longo da minha vida e antes da pandemia, já tive que me explicar para a sociedade que, olha, às vezes você chega lá em casa e eu realmente estou de pantufa. Mas eu já falei com empresários, eu já falei com sindicalistas, eu já gravei programas de televisão, eu já fechei entrevistas e sim, eu já coloquei a roupa na máquina de lavar, eu já coloquei a roupa no varal, eu já tirei a carne que a gente vai almoçar, já coloquei o feijão para cozinhar. Sim, eu já fiz. Então, essa coisa do teletrabalho, que para muito trabalhador está começando agora, eu entendo perfeitamente porque vivo nessa experiência. Né? E não vivo sozinha. Meu marido é produtor cultural, que fica do lado do meu computador. Então, assim, eu sempre brinco com ele que eu falo assim, acho que quando as pessoas olham pra gente trabalhando em casa, devem pensar, gente, como é que eles ganham dinheiro para ver se eles ficam o dia inteiro dentro de casa? E agora a gente está percebendo essa questão talvez de uma forma ampliada. Né? Exatamente. Isso porque você tem todo um espaço estruturado para isso. Organizado. Eu tô gravando aqui no meu notebook. Do meu lado de cá, que não dá para ver, tem o computador que é o estacionado onde o Maurício, meu marido, trabalha. E atrás, aqui atrás, onde dá para ver esse CPU, é um terceiro computador onde a gente deixa o computador fazendo as edições do programa. Porque depois que você coloca para editar, não pode meio que mexer no computador. Os nossos computadores não são os mais maravilhosos do mundo. Nós somos uma pequena empresa, então ele precisa ficar paradinho. Então tá tudo aqui muito organizadinho para conseguir trabalhar. E eu ainda consigo ter a facilidade de fechar a porta do escritório e estar em casa. O que provavelmente muitas pessoas que foram jogadas no teletrabalho agora não devem estar conseguindo. Ou seja, o computador pode ter que ficar em cima da mesa onde são feitas as refeições, onde os filhos estudam, onde também passa roupa, então pode ter o computador do trabalho, o dever do filho, a roupa que tem que passar e toda essa gestão. E mesmo assim... E todo mundo em casa. E todo mundo dentro de casa o tempo todo. A quarentena realmente potencializou essa coisa, né? Essa superpopulação dentro das casas. Certo. Quando a casa é grande e cada um tem o seu espaço, excelente. Aqui em casa é grande. É uma vantagem imensa. A gente consegue se dividir. A loucura é manter essa coisa grande e limpa. Mas vamos que vamos. É isso mesmo. É isso mesmo. Agora, duas falas suas me deixaram assustadas e eu queria que a gente explanasse um pouquinho mais. Primeiro, a questão da ampliação das metas. Você me disse, e aí eu rabisquei aqui do lado, que, em via geral, as metas aumentaram em 15%. Isso em todos os setores? Já existem pesquisas que comprovam isso? Ou em algum ramo específico? Olha, geralmente o teletrabalho ele foi pensado para economia das empresas. Então, ele foi pensado também no aumento das metas. Esse aumento das metas não é uma coisa muito clara em muitos setores. Por exemplo, você fala o seguinte, você tem que fazer vendas de seguros, por exemplo. Um dia é venda de seguro, amanhã é dia de venda de alguma outra coisa. Cada dia o produto é um. Você não tem exatamente, olha, você vende 100 por dia e agora você tem que vender 115. Não é exatamente isso, mas você pode até ser isso, pode ter até o número e a porcentagem. Mas muitas vezes essas coisas vêm travestidas de formas diferentes. Muitas vezes o produto que você vende é um produto mais difícil para um determinado público. Imagina você vender seguro para uma pessoa de 73 anos que não tem nenhum descendente, por exemplo. Que não tem descendente. Para que vai ter seguro? Né? No entanto, você tem um público e muitas vezes aquele público tem gente desse tipo. Claro que existem pesquisas anteriores que mostram as pessoas que mais têm interesse, que teriam potencialmente interesse e tal. Mas você tem uma série de variáveis que interferem nessas metas.
As metas, muitas vezes, elas foram 15%, eu estou dizendo assim, em média, o que muitos pesquisadores colocam. Mas você pode ter mais ou pode ter menos, dependendo da época também. Então, as dificuldades das pessoas em atingir as metas, muitas vezes a meta hoje era 115, mas não passou a 120 no meio do dia, por exemplo. Tem isso. E tem também o fato de que você não tem uma meta fixa, mas você tem que fazer um trabalho muito mais complexo e no mesmo tempo, e no tempo que o cliente precisa. E se o cliente precisa no determinado momento, você tem que fazer. Então, você tem que passar a noite fazendo para dar conta daquilo. Então, não é nem uma questão de meta, é de você atender o seu cliente. Certo. Imagina, você trabalha em TI, TI é uma coisa que você tem que ter feito para ontem sempre. Né? Então, tem muitos produtos, são aqueles produtos que você tem que concluir num determinado prazo muito curto. Né? Então, é um tipo de trabalho que é quase que contínuo, sabe? O trabalho contínuo, porque o tempo que você não está em frente ao computador, você está pensando também em outras coisas. E olha só que coisa irônica. A reforma trabalhista de 2017, ela coloca o seguinte, que as pessoas que fazem o login, então, que a empresa tem o controle de se você está trabalhando ou não, são pessoas que vão ser protegidas no tocante à jornada de trabalho. Mas aquelas pessoas livres, portanto, as pessoas que não têm horário, tal, essas pessoas não estão protegidas em relação à jornada de trabalho. Então, no fundo, você pensando na realidade, no mundo real, essas pessoas que são livres, supostamente, são as pessoas que mais estão sujeitas a aumento desordenado da jornada de trabalho. Olha só, se você trabalha num sistema qualquer, em que você está no meio lá do sistema, e você vê que o seu chefe está trabalhando à noite e que mandou um negócio para você, no domingo à noite, você também trabalha, você também toca o sistema para frente. Você não vai ficar olhando. Né? Isso é um exemplo. Um exemplo. O exemplo mais moderno, e eu acho que tem mais a ver com isso, é esta coisinha aqui. Sim. Esta coisinha que nos escravizou, que se chama celular, porque todo patrão sabe que o trabalhador está com o celular sempre perto, e aí ele manda uma mensagem via WhatsApp. E aí você leu. E aí, se você leu e você não respondeu, ele fala que é uma falta de respeito, você podia ter respondido, mas responder denota trabalho. Exato. Agora, existem categorias que conseguiram fazer com que se proíba do empresário, do seu chefe, mandar mensagens pelo WhatsApp, no seu telefone privado. Sim, mas é só você ter um telefone da empresa. Já era. Que aí, tudo bem, né? E aí a gente sempre tem que pensar que nessa relação de trabalho existe uma parte que é mais fraca, é hipossuficiente, é uma parte mais fraca. E a parte mais fraca é do trabalhador. Com certeza. Não é ele que escolhe, né? É o empregador que escolhe a hora e o momento e o jeito de se trabalhar. Né? Então, acho que isso é muito importante, acho que faz parte de uma desregulamentação das relações de trabalho. Dando um exemplo muito prático a respeito de teletrabalho e metas, a minha mãe tem 60 anos, ela já é aposentada, mas continua trabalhando e ela trabalha no setor de telemarketing de uma associação de pacientes com câncer aqui em Petrópolis. E ela está em sistemas de trabalho. Como ela é de risco, mais de 60 anos, ela está em casa trabalhando. E ela tem login. Eu nunca tinha pensado nisso, mas ela tem login. Ela tem o horário que entra e, em via de regra, tem o horário que sai. Só que, em via de regra, ela também tem uma meta a ser batida, porque ela trabalha na arrecadação de recursos, doações, para ajudar pacientes com câncer. Sim. E, por conta da pandemia, as pessoas estão doando menos. Então, ela está desesperada de não conseguir arrecadar o que ela arrecadava anteriormente, e ela é uma das profissionais que mais arrecadava recursos no setor de telemarketing dessa associação. Ela realmente é boa no que faz. Eu tenho o maior orgulho da minha mãe trabalhando nessa instituição e ajudando essas pessoas através do trabalho dela. E outro dia desse ela estava falando comigo assim: Carla, como as pessoas não estão doando o que doavam, eu estou trabalhando muito mais porque eu preciso arrecadar o mesmo dinheiro. E aí eu
E aí eu, Carla, né, como jornalista, mas como apresentadora do Trabalhador em Foco, envolvida há quase 7 anos, eu falei, mãe, isso está errado. Trabalhar com telemarketing, você só pode trabalhar 6 horas, porque cansa, vai te dar ler, vai te dar não sei o quê, você vai ter problema de audiometria. E ela, Carla, mas eu não vou bater minha meta. E aí eu vi a minha mãe, uma mulher de 60 anos, extremamente desesperada com a meta dela, que nem chegou a aumentar, especificamente os recursos. Mas por conta da situação do mundo, em que as pessoas que doavam R$ 20 agora só podem doar 10, ela viu a meta dela desesperada e outro dia desse estava sofrendo horrores. E ela mora embaixo, então nós estamos no nosso isolamento social do mundo, mas nós estamos em minha casa e a casa dela juntas. Então a gente se vê e tal, sem máscara e afim, porque a gente tá todo dia junto. E aí, eu fui almoçar na casa dela e falei assim, mãe, mas você tá tão desesperada? Ela falou, não, eu não tô aguentando, Carla, porque eu não consigo bater minha meta. Imagine só, é o que ela tá sentindo elevado à proporção de quase todos os trabalhadores que estão por aí sentindo isso. Então, eu entendo quando a gente tá falando do teletrabalho. E esse desespero de quem não trabalhava no teletrabalho e veio a trabalhar agora e está se sentindo pressionado pelas metas e afins. A instituição que ela trabalha não ampliou as metas e não quer, em via de regra, que ela trabalhe mais, mas ela mesma, por um efeito em estar dentro de casa, ela disse, Carla, eu não consigo só trabalhar 6 horas, porque aí eu já estou em casa. Então, sem perceber, ela está trabalhando o tempo que ela ficava dentro do ônibus, o tempo que ela tinha de intervalo. Então, a jornada dela também se ampliou. Quando não é de cima para baixo, trabalhador para com, ou empresário para com o trabalhador, às vezes o trabalhador se sente obrigado em fazer mais para não perder o emprego, porque sabe que o patrão não está vendo. Então, a gente olha, e veja só. Uma loucura. E tem uma outra coisa também, que é muito importante. A sua mãe é uma pessoa que provavelmente ela se autossustenta e ela não tem ninguém, criança, para fazer crescer. Padrasto. Exatamente. Agora, imagina uma pessoa com 30 anos de idade, que tem filho, tem a casa, tem tudo pela frente, né? E ela precisa desse emprego também para se sustentar e bancar a vida, né? Com certeza. Familiares. Também tem isso. Então, os compromissos. Então, tudo isso. Televenda é uma coisa sofrida também. A saúde emocional vai estar abalada. Sim, sem dúvida. Porque a pessoa fica o tempo todo nessa ansiedade e nessa ansiedade mesmo de ter que vender e ter que dar conta. E tem alteração de sono, muitas vezes começa a ter alteração de sono, isso sem perceber às vezes, sabe? Às vezes ela não percebe, são os familiares que começam a perceber uma irritabilidade, um aumento de ansiedade, uma falta de paciência muitas vezes, né? Então são os familiares muitas vezes aqueles primeiros que percebem a alteração da sua saúde. Certo. A gente já está conversando, o programa já está chegando no final, que a gente está aqui trocando de verdade, né? Hoje eu estou falando horrores nesse programa, é porque isso tem a ver, de fato, de verdade, intrinsecamente com a Carla trabalhadora e com a minha família também, e com certeza com a do nosso telespectador. Mas, para finalizar, queria que você falasse um pouquinho sobre... Você falou lá no começo a questão da fiscalização. Não há fiscalização. Como é que o trabalhador pode agir diante disso? Percebendo que ele está trabalhando mais, que ele está sendo mais cobrado, que ele não recebeu o equipamento correto para trabalhar no seu sistema de teletrabalho. Como é que faz isso? O que a senhora sugeriria? Olha, a pessoa que reclama, a pessoa que faz alguma queixa ou denuncia, sempre está exposta de alguma maneira. E por isso os sindicatos são super importantes. Porque os sindicatos proporcionam uma reclamação, uma denúncia e uma luta que não expõe cada trabalhador individualmente. Então, se esse trabalhador que trabalha em casa e que está em condições ruins, está trabalhando demais, está sendo obrigado a cumprir as metas, não sabe como é que está sendo avaliado, etc., ele pode recorrer ao sindicato, conversar com o sindicato que ele está desse jeito, e o sindicato tem uma forma de atuar coletivamente, porque certamente aquele trabalhador não é o único que está passando por isso.
São centenas de outros que estão nas mesmas situações, mas que não se conversam, porque não se encontram, não se conhecem muitas vezes. É diferente de quando você está num chão de fábrica em que você vê todos os dias aquela pessoa e conversa, etc. É diferente. Então, os sindicatos acabam ganhando uma importância enorme. Muita gente acha que sindicato é uma coisa ultrapassada, mas os estudos têm mostrado quanto é importante o sindicato nesse momento em que você fica isolado na sua casa, trabalhando sob a batuta de um empregador, que, na verdade, nada mais quer do que o seu trabalho, independentemente das suas condições, não é? Em geral, é assim, né? Em geral, a gente vê isto nas empresas que nós estudamos, são empresas grandes, multinacionais, que poderiam tratar de forma diferente. Então, muita gente fala, não, a multinacional é muito legal. Não, nós estudamos multinacionais, né? Então, que trabalham de uma forma muito intensificada. Os trabalhadores trabalham de uma forma intensificada. E aí o trabalhador pode recorrer ao sindicato. Acho que é muito importante. Existe o Ministério Público do Trabalho, em que você pode fazer uma denúncia anônima, né? O Ministério Público do Trabalho tem um site, que é do Ministério Público, é fácil encontrar, também tem. E a fiscalização do trabalho, ela não faz a fiscalização, ela faz a fiscalização na empresa, né? Ela faz a fiscalização na empresa. E é uma fiscalização que tem tido o seu poder bastante diminuído, não é? Hoje, a Auditoria Fiscal do Trabalho tem um papel bem menor, e a cada medida provisória, até pouco tempo, na questão da Covid, a medida provisória 927, tinha... 927 não, é uma outra, é uma medida provisória, da 927 mesmo, acho. Ela tinha colocado a fiscalização como orientadora, não poderia autuar. E essa medida caiu agora, juntamente com aquele item, artigo 29, que colocava que a Covid não podia ser uma doença relacionada ao trabalho. Felizmente, isso caiu, porque a Covid é uma doença relacionada ao trabalho para quem está trabalhando. Ela é. Uhum. Né? Maravilha, doutora. Muitíssimo agradecida por todas as informações, por essa conversa deliciosa. E de antemão eu lhe aviso que vou entrar em contato várias outras vezes para a gente continuar falando de saúde do trabalhador, porque vou utilizar dessa sua vasta experiência para trazer informações de qualidade para o nosso telespectador aqui de Petrópolis. Obrigada de verdade. Carla, eu queria só aproveitar um minutinho só para falar dessa questão da pandemia. Eu acho que é muito importante isso que você começou falando. Nós estamos em casa. Sim. Então, todo mundo tem que ficar em casa. Tem que ficar em casa porque as mortes estão aumentando exponencialmente. Agora, eu diria que é fundamental que o poder público tenha que dar condições para as pessoas ficarem em casa. Tem muita gente sem trabalho e sem o salário emergencial. O salário emergencial de R$600, ele saiu para milhões de pessoas, mas não saiu para muitos milhões de pessoas também. Não saiu por quê? Porque dá problema no sistema, porque o sistema trava, porque a pessoa não tem CPF atualizado, porque errou e não consegue voltar, uma série de coisas. E a Caixa Econômica Federal tem que responder a isso. Tem um número 111 que está congestionado. Então, eu acho fundamental que os nossos parlamentares, Congresso Nacional, cobrem dos responsáveis, pelo presidente da Caixa Econômica Federal para que mude isso, para que possibilite as pessoas receberem esse auxílio emergencial. Que os prefeitos coloquem água, torneira, em tudo quanto é lugar para as pessoas poderem se lavar, as pessoas em situação de rua. Que façam convênios com pequenos hotéis para as pessoas em situação de rua poderem passar esse período sem contaminação, sem se contaminar e sem contaminar os outros. Né? E que eu acho que é fundamental tudo isso, que os leitos de UTI sejam gerenciados pelo Sistema Único de Saúde, né? Que os profissionais de saúde tenham equipamentos adequados para irem nas casas, para monitorar os sintomas, que as pessoas sejam encaminhadas aos hospitais no tempo certo para não piorarem e não morrerem como está acontecendo. Então, eu acho fundamental as prefeituras se mexerem, os estados também se mexerem. Então, cada um de nós que mora no lugar, eu acho que tem que cobrar do prefeito, da prefeitura, providências importantes. Todo mundo usa máscara.
Maravilha, doutora. Muitíssimo agradecida de verdade. Foi um imenso prazer. Em breve voltamos a nos falar. Obrigada, Carla. Obrigada a todos. Então, tchau. Obrigada a você que ficou com a gente nesse bate-papo. A gente volta em breve com um novo programa Trabalhador em Foco, sempre com conteúdo inédito, 3 vezes na semana, levando para você aí de casa o melhor que a gente pode nesse momento dentro de casa. Um abraço e até breve. Tchau, tchau.